que hoje é tão o assédio moral é tão presente, tão permanente? Já pararam para pensar nisso? A Silvia que é jovem, sempre foi assim? Quando você entrou no correio, era diferente? Eu acho que tinha também. Tinha também, mas a pressão para produzir, tanto quanto a gente produziu lá, não era tão. A gente não tinha essa pressão, né? Acho que é uma diferença. Mas tinha outros tipos de assédio, né? O cara mandava você botar o cabelo, mandava você fazer a barba, se vestir, a forma de se vestir, também era assédio. Mas era diferente do que é hoje. Hoje, o problema hoje que eu acho é que a gente tem que fazer muito. Uma curiosidade para vocês, vocês sabem o que significa trabalho em latim? Não posso ver ninguém, né? Em latim significa torturar. Trabalho significa torturar. Eu queria falar isso para vocês, porque olha só, se você pegar na história da humanidade, nós vivemos hoje o capitalismo, certo? O sistema social que a gente vive é o capitalismo. Em outros sistemas, e aí todo mundo fala o homem essencialmente trabalha, então Marx fala isso, né? Marx, um filósofo alemão, fala que o homem essencialmente trabalha. O homem essencialmente trabalha nesses sistemas que a gente vive, nesse sistema capitalista. É por isso que nós vamos depois andar para entender exatamente como é que funciona. Por exemplo, quando a sociedade se organizava em forma de escravagismo, né, a gente andou na escola, o trabalho era uma vergonha. Quem fazia o trabalho? Os escravos, né? Teve os escravos negros, quem não detinha poder econômico era escravo. Na Grécia Antiga, a cada homem tinha 10, 20 mil escravos. E quem fazia o trabalho eram os escravos. Por quê? Porque o trabalho era visto como vergonhoso, como uma coisa que não era decente. Então, quem tinha que fazer? Quem era menor na sociedade. Então, o trabalho em outras sociedades já foi visto de outra forma. Tá? O que acontece na sociedade capitalista? Ela vive essencialmente do seu trabalho excessivo. A gente já discutiu aqui mais-valia, que é o trabalho não pago. Ou seja, o centro do nosso sistema social hoje é deixar que o trabalho pagar parte do nosso trabalho. Certo? Então, como isso é essência no sistema, passou a ser essência para a vida de quem está no trabalho. Então, por isso o trabalho é o centro das nossas vidas. E por isso é tão atingido no consciente quando a gente é agredido no trabalho. Porque hoje você passa quanto tempo de trabalho? Mais do que na sua vida. Ah, mas o escravo passava mais. Mas a condição do trabalho era vergonhosa. Certo? Então, quem trabalhava era segundo escalão da humanidade. Hoje, o que o capitalismo fez? Fez você colocar como o trabalho essencial para viver e para vencer na vida, né? Você quer vencer na vida, vai trabalhar. Não é isso que a gente ouve desde criança? Por quê? Porque para que o trabalho fosse o centro da sua vida. Então, o que acontece? Todo esse processo do sistema capitalista é um sistema jovem, certo? 400 anos aí. Então ele foi se adaptando para gerar mais lucro. Só que a gente não diz que ele é cíclico, né? Ele gira em torno dele mesmo e cria suas próprias crises para poder criar mais dinheiro e sair dele, sobreviver. Quando ele vai criando esse sistema, ele vai querendo mais o quê? Sugar o trabalhador. Então é importante a gente entender um pouco o fator histórico do trabalho na nossa vida para entender por quê? Porque o trabalhador está tão enraizado na relação do trabalho. E porque a gente precisa entender o outro. Então, para o capitalismo, é muito importante o assédio moral. Ele é parte do sistema, é necessário do sistema. Tá? Então, vamos lá. O assédio moral, ele é uma dor e nem sempre ele é invisível. E muitas vezes ele começa invisível, mas ele passa a ser visível. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se a gente pega já no dicionário, o que significa assédio? Assédio significa, entre outras coisas, insistência inoportuna junto a alguém, perguntas, propostas, pretensões dentro do sistema. Aí quando você vai para o verbo já assediar, a gente já vê tudo, né? Lá já quer dizer, mas aqui já aprofunda. Significa perseguir com insistência, que é o mesmo que molestar, perturbar, aborrecer, incomodar, importunar. Então isso é a arte de assediar. Vocês sabem quem que criou o horário de almoço, horário de janta, horário de café? Vocês têm horário de almoço?
acabando. Mas quem criou também foram eles. Vocês sabiam que foi a Revolução Industrial que inventou o horário de refeição? Sabiam disso? Por quê? Porque na Inglaterra, na hora de produzir, o pessoal ficava lá 12, 14 horas trabalhando. Então, quando dava fome, um saía, ou saía 2, 3. O que aconteceu? O capital falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pôr horário de café, horário de almoço, horário de janta, porque as pessoas saem e eu consigo coordenar a produção. Então, olha só, a realidade hoje, ela é caracterizada pela competitividade empresarial. As empresas competem o tempo inteiro, não competem? Isso sempre foi. Só que um acirramento disso também tem mexido com o quê? Gerando a competitividade também dentro do local de trabalho. Então, a realidade caracterizada pela competitividade empresarial a qualquer custo, muitas vezes sem limites éticos, pelo excesso de oferta de força de trabalho e pela redução dos postos de trabalho. Olha só, a gente for pensar aí, então se as empresas, elas competem tanto, e já faz tempo, inclusive essa questão do mercado, não sei se vocês sabem, mas não é para vocês falar, mas Correio vai competir com quem? Correio vai competir, o Correio compete com a GM, compete com a Embraer, porque no mercado capitalista a competição não é por ramo, a competição é por lucro exacerbado sempre. Então não coloca como parâmetro categoria, eles dividem categoria para nós, para dividir as nossas lutas. Então o Correio faz sua campanha salarial, o metalúrgico faz a sua, mas no cenário da economia não é assim que funciona. A gente era menos individualista ou mais? Hoje, como é que estão nossas relações? Quantas vezes você foi na casa do seu vizinho? Quando você chega em casa, você chega cansado? Mas um cansaço físico ou mental? Então, olha só, a empresa, ela nos suga em todos os aspectos, porque você sai da empresa trabalhando. Então, não é que você desliga a máquina e vai para casa e você vive o ambiente da sua casa. Você hoje ultrapassa os muros da empresa o tempo todo trabalhando. Então, a gente acaba sendo tirado da identidade, porque, olha só, o trabalho, o centro dessa sociedade que a gente discutiu, não é o capital, gerar mais dinheiro para o capital, mais trabalho não paga? Não é isso? Então ele precisa nos envolver o tempo todo no sentido de valorizar só o trabalho. Então o trabalho passa a ser o centro da sua vida dentro de casa ou dentro do trabalho. E a concorrência do trabalho também vai para a sua vida. Pensem em como vocês vivem ultimamente. Hoje as pessoas disputam em todos os ambientes. Antes era no futebol uma coisa legalzinha. Hoje não. Hoje a gente vê se o vizinho tem uma TV, que eu não tenho, que eu vou comprar mais e tal. Então, a gente tem ultrapassado o muro do trabalho com as disputas que o trabalho determina. Então, hoje a gente é mais individualista, sim. Certo? Hoje a gente tem o desprezo pelo trabalho em equipe. Aquela história de meta, eles colocam meta, mas eles colocam um grupo trabalhando e cada um tem uma sua meta individual, não é? Então, ao invés de trabalho em grupo servir para que todos no final façam, na verdade, é que cada um faça melhor que o outro. Porque se eu tenho um ambiente de disputa num grupo que está trabalhando, o que vai ser? Se eu produzo 10, o outro vai olhar para mim e vai falar, eu quero produzir 12. Não é assim? E outra coisa, se você faltar, você está atrapalhando a minha meta. Então eu vou começar a disputar com você de ferrar e entregar você para o chefe, porque você está atrapalhando a minha meta. Certo? As relações, a redução das relações afetivas e sociais no local de trabalho. Antigamente a gente via, se um trabalhador tinha um problema, o grupo inteiro sabia. As pessoas do mesmo ambiente de trabalho sabiam que se ajudavam. Fazia até vaquinha, né? Casavam, fazia lista de casamento, aquela coisa. Quantas listas de casamento a gente faz hoje? É verdade ou mentira isso? Implemento de metas sem critérios de bom senso ou razoabilidade. Quantas cartas eu tenho que colocar lá no escaninho, né? Vocês colocam. Isso é baseado em que estudo? Quantos movimentos eu faço? O Correio fez isso antes de dar a meta para vocês? Antes vocês sentavam e dividiam as cartas de uma forma. Vocês ficam em pé e vão jogando, né? Dentro dos escaninhos. Certo? É isso que vocês fazem. Quando foi mudar isso? Foi discutido com vocês se era melhor ou se era pior dessa forma? Vocês fazem parte da organização e do pensamento de como organizar o trabalho? Não, né?
Então as metas, elas são vistas do ponto de vista de quem manda e não de quem vai fazer. Não tem critério nenhum para ela acontecer. Materialização das relações humanas. O que é importante para a relação humana hoje? O que eu tenho. Não o que eu sou. O que o meu amigo tem, se ele tem um carro, se ele tem um tênis bom. Eu lembro quando eu era criança, eu às vezes brinco nos cursos que eu dou, que eu ganhava um sapato no início do ano e um sapato no final. Porque no final já não estava cabendo mais. E achava o máximo aquilo ali. Outro dia minha filha me pediu um tênis. Aí eu, mas não tenho, mãe. Aí eu fui lá, comprei, né? Grana, uma correria. Aí cheguei em casa dela e ela falou, ai, meu 11º par de All-Star. Eu falei, mas você disse que você não tinha tênis? Ué, novo, tá tudo velho. Então, vocês lembram que o guarda-roupa era 2 portas? E dava para os irmãos tudo? Hoje não. Por quê? Porque você é o que você veste. Então, se você vai e repete uma calça, uma blusa, uma camiseta, um tênis, as pessoas já te excluem um pouco sobre isso. As pessoas já te veem com outros olhos. Aquele lá não troca roupa. Só vive com aquele sapato, só tem aquele sapato. Então nós estamos sendo condicionados, inclusive, a materializar o que é dar valor ao bem material das relações. Não vale mais a pena, você é legal pra caramba. Não, só usa camisa, cara. Não usa nem o perfuminho, cheiro natural. Né? Tênisinho baratinho, se você não troca esse tênis, só tem esse. Então essas relações que a gente pensa assim, mas não tem nada a ver com o trabalho, tem tudo a ver com o trabalho. Porque eu vou trabalhar mais, vou competir mais para poder ser mais, porque eu sou mais que o outro só porque eu me visto diferente. Então essas relações de materializar, né, o ser humano, eu sou o que eu visto, não o que eu sou, eles ajudam ao sistema sobreviver. E ajudam que o assédio aconteça permanentemente. Tá? Falta de solidariedade, companheirismo e intolerância. Gente, quer ver quem mais às vezes demonstra o problema do outro é quem trabalha do lado dele. Bicho folgado, isso aí, se eu trabalho lá, como é que ele trabalha? Depois ele não tá com dor na coluna, trabalha tudo torto. Não vai trabalhar, pegando atestado. Não é assim que a gente faz? Então a gente mesmo expõe o trabalhador o tempo inteiro. Mas por quê? Porque a gente é sacana? Ou porque a gente está aprendendo a fazer desse jeito? Para quem é mais tempo jovem, né, Marcílio, camarada, que está mais tempo dentro da fábrica, se parar para pensar como era e como é agora, vai ver. Mas quem é novinho vai achar que é normal. É normal fazer isso. Então é um processo de naturalização da nossa falta de humanidade que vai desproteger o meu amigo trabalhador. Só que ele nem vai ser mais meu amigo, né, porque ele nem troca o tênis, então não sou muito amigo. Entenderam? E aí no mundo do trabalho, o assédio significa o quê? Então, ali no trabalho, eu estou tentando mostrar para vocês as relações de vida e o quanto elas interferem nas relações do trabalho. Tá? E no mundo do trabalho, o que o assédio significa? Todos aqueles atos e comportamentos provindos do patrão, gerente, supervisor e hierárquico, que traduzem uma atitude contínua e ostensiva, perseguições que possam acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas e morais da vítima. Esse é o cara aí, o médico, inglês Guedes, para vocês saberem. No vídeo, vocês viram que a procuradora, ela falou assim, dos colegas de trabalho? Dos superiores hierárquicos dos colegas de trabalho, certo? Então, eu não concordo com essa tese. Eu não acho que existe o assédio vertical e horizontal. Eu acho que existe o assédio vertical, porque o assédio, ele é o quê? Ele é determinado pela relação de força. Eu posso te demitir, posso mandar você para fora aqui, você não pode mandar para fora. Então, não tem a mesma relação de poder mais. Agora, quando um colega supervisiona o outro, até porque hoje a gente pode diminuir os chefes, antes eu precisava ter, da cada 10 ter um chefe. Hoje eu posso ter 1000 e não ter um chefe só. Por quê? Porque nós mesmos nos vigiamos. Agora, eu assedio você, eu não posso te demitir, nós somos igual. Agora, eu reproduzo o assédio. Ou seja, eu contenho a concepção que o patrão botou na minha cabeça.
Porque o patrão, além de coordenar a empresa, ele coordena as relações de vida, as relações sociais. Por quê? Porque o sistema social que a gente vive é determinado pelo capitalismo. Tá? Então, o vídeo coloca aqui, vários estudiosos dessa área defendem isso, que o assédio moral pode ser feito por iguais, que inclusive os trabalhadores, tem um papo na Petrobras, que os trabalhadores fizeram uma greve contra um chefe que assediava ele. E o chefe acusou os trabalhadores de assédio moral e pediu indenização. Porque os trabalhadores ficaram putos com ele, queriam colocar ele para fora, fizeram greve e acabaram processados pelo próprio chefe. E o juiz, certo? O juiz que estava julgando deu ganho de causa para o chefe da Petrobras. Eu digo para vocês, tinha a mesma relação? Obviamente que não. Então, para você tem um setor, inclusive, né, do judiciário, que diz que pode ter assédio por iguais. E nós, sindicatos fortes e trabalhadores, temos que dizer não. Aqui eu reproduzo uma condição política determinada pelo patrão, não uma condição que eu determino, porque o poder de mando não é o mesmo. Tá? Então, cuidado, vocês que falam por aí, de defender assédio entre iguais. Isso não existe. E nós não podemos permitir que isso seja, né? Se a gente começa a achar normal, daqui a pouco vai ter todo mundo aí sendo processado. O sindicalista veio aqui e me segurou para eu não entrar na greve, não me assediou. Vai virar isso daí, tá? A concepção que é mais usada nos processos, né? Que é da Margarida Barreto, que passou no vídeo, que é uma médica que fez toda a discussão no Brasil, ela é bambambam sobre assédio moral, tem trabalho inclusive na França. Na Europa tem muito trabalho sobre assédio moral e lá eles não aceitam assédio moral. Inclusive eles dizem que os latinos têm mais, aceitam mais o assédio moral. Foi raro nós, né? Não, eles estão mais acostumadinhos, eles não ligam tanto em nós. Porque lá assédio moral é condenado mesmo. Um trabalhador defende o outro, porque lá também tem estabilidade no emprego, diferente dos latinos, né? Mas eles dizem que os latinos aguentam mais o assédio. Vamos nós. A Margarida Barreto, ela coloca: trata-se da exposição de trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o exercício da função. O assédio moral ocasiona desordens emocionais, atinge a dignidade e identidade da pessoa, altera valores, causa danos psíquicos, mentais, interfere negativamente na saúde, na qualidade de vida e pode levar à morte. O índice de suicídio não pode, não sei se vocês sabem, mas suicídio não pode ser público. Se acontece um suicídio, não pode sair lá no jornal, no telefone e falar: atenção, atenção, acabou de se matar um trabalhador, pulou a janela e tal. Não pode falar isso. Tem uma legislação que proíbe isso. Por quê? Porque pode ter suicídio coletivo, inclusive. Né? Para vocês verem o grau de assédio moral, por exemplo, no Japão, na China, são os maiores índices de suicídio por trabalho. Eles trabalham o tempo inteiro, né? Não sei se vocês sabem. Muitos moram no local de trabalho. Na China, por exemplo, eles trabalham e moram no mesmo lugar. Então, eles são essencialmente trabalho já. A gente ainda tem a vida, que vai para casa, não descansa, mas você ainda vai para casa. Na China, você nem vai mais para casa. Então, o processo que a gente estava dizendo, que começou lá atrás, onde a gente ainda tinha umas relações de assédio, que eram várias, mas eram mais mascaradas, você vai andando num processo que é desigual. Então, no Brasil ainda não está assim. E lá o índice de suicídio é muito grande, porque como a vida deles é só trabalho, se o chefe chama atenção e ele acha que destruiu a produção, ele se mata, não é? Ofuscando. Depois eu vejo Lembra Fábrica para vocês, que é uma empresa de celulares, tem até uma rede em volta do prédio de tanto suicídio que tinha. O pessoal se pulava para se matar. Agora tem uma rede para o pessoal pular e não morrer. É verdade. O alto índice de suicídio que tem lá. Volta para trabalhar, mas na hora, não tem descanso não, é assim não. Pulou, bateu, esbuguear, a rede deve ser elástica, né? Que você pula, já estou de volta já e vamos lá. É assim, né? E aí, ações que podem demonstrar o assédio moral, né? Pra gente ficar mais pensando aí o que é assédio, porque é tanta coisa. Eu já estou começando a achar que quando a gente põe o pé no trabalho, já estou sendo assediada, afinal estou sendo obrigada a trabalhar já. Quero ficar em casa e ganhar dinheiro. E é engraçado isso de ficar em casa e ganhar dinheiro, porque os lesionados que vêm aqui conversar com a gente, eles chegam
E sabe qual é a frustração deles? Porque às vezes a empresa chega, vocês devem assistir isso, chega e coloca, ele fala que é lesionado, tem condições, está voltando do INSS, a empresa senta ele num canto. Qual é a maior depressão dele? Por que ele fica muito mal? Porque ele não pode fazer nada, né? Exatamente. Então, olha para vocês verem como é que é a loucura do trabalho. Você se sente você é lesionado, a empresa te lesionou, e quando você volta sem condições de trabalho, a empresa faz o quê? Te coloca num canto, mas assim, se a gente conseguisse superar essa ideia de que o trabalho é vida, seria bom, seria? Porque a gente ia sentar e falar, beleza, foi vocês que fizeram isso mesmo, então eu vou ficar sentado aqui. Seria isso certo? Aí não, os trabalhadores ficam enlouquecidos que eles querem trabalhar, mas eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar. Mas você está recebendo salário? Estou, mas eu não estou trabalhando. Eu sou inútil. Então, olha como a gente é ganho na cabeça, né? Na concepção de vida. Porque ao invés da gente culpar a empresa e se poupar, a gente se indigna porque a gente quer trabalhar. Então, essa concepção que eu falei para vocês, porque que ela é importante, para você entender essa relação do trabalho. Porque quando eu comecei a pegar a tarefa, eu ficava brava com o espião. Eu falava, olha, o que é isso? Fica lá sentado, rapaz, você não está nem ganhando força para a empresa, dá uma banana para ela. Eu falo, estou ótimo. Pode me deixar aqui o resto da vida que eu estou bem. Vou ler um livro. Não posso ler livro, então eu vou ficar sentada aqui. Porque a empresa, inclusive, uma hora ia ficar sem atitude para tomar. Mas como a gente está incorporado que o trabalho é a nossa vida, a gente fica bravo e a gente prefere trabalhar com dor. Para você ver como isso é. Né? Se você parar a analisar, você já parou para pensar nisso? Está trabalhando, então, tá bom, tá? Eu falo, estou encarregado, beleza, ajudou, tá ótimo, vou ficar aqui o dia inteiro. Te achando bonita ainda quando você fica desfilando aqui na minha frente. Então, olha só, rigor excessivo, confiar tarefas inúteis ou degradantes, a desqualificação ou crítica em público. Isso, né? Senta lá e fica, né? Isolamento da vítima. Porque se ele senta lá e fica, outra coisa que acontece é o seguinte. O outro lesionado que está vendo ele lá, fala, eu não vou afastar nunca pelo INSS para ficar isolado lá, vou continuar dando ritmo aqui. Então também fica como mostruário lá para os outros não lutarem, não se organizarem, não se admitirem doentes. Então o patrão já mata um coelho, né, com várias cajadadas aí, né, porque ele atinge todos os trabalhadores só com um, porque o resto não vai nem assumir que tem lesão, né? Ameaças explícitas ou veladas. Então, o que a gente hoje vê, o patrão grita, fala, o encarregado ali, o chefe, mas também tem aquela no pé do ouvido, né? Aquela coisa de você precisa de um papel para ir para o INSS e ele te enrola, hoje não dá, amanhã, depois da manhã, né? E você vai sendo exposto, porque você está precisando daquilo e o patrão, o chefe vai dizendo para você, olha, agora não, é a hora que eu quiser, não a hora que você quer. E aí as outras pessoas, os outros trabalhadores que estão juntos, não entendem por que o trabalhador está tão nervoso. Primeiro, porque não está na mesma condição que ele, e segundo, que aquele negócio de chegar juntinho, né, e falar, não, dá rir, né, que é aquela cara de sem vergonha, não, hoje não, volta mesmo. Né? Exploração de fragilidades psíquicas, físicas e um longo, etc. Então, qualquer diferençazinha entre nós, né, às vezes aí, o vesguinho lá, o careca, né, é usado para expor o trabalhador. Não penteou o cabelo hoje e tal, né? Vai por aí, mas não tem relação hierárquica com você não posso te demitir não. Então, algumas consequências físicas e psíquicas das vítimas do assédio moral. E olha, a gente está conversando aqui, parece que é muito simples identificar o assédio moral e, inclusive, as reações que a gente tem. Não é. Nunca a gente responsabiliza o trabalho pelos nossos problemas. Nem quando a gente já conversou sobre doenças ocupacionais, né? Nem quando é doença ocupacional e nem quando é assédio moral. Tá? Por quê? Porque a gente é trabalho, mas a gente pensa que a gente é vida. Então eu responsabilizo briga com o marido, a falta de salário, a briga com a mulher, mas nunca a relação que eu tenho no ambiente de trabalho. Tá?
Então a vítima não consegue compreender o que se passa, sente-se em geral culpada e responsável pela agressão do chefe. Então quando o chefe fala alto com ela, não é com a pessoa, não é porque ele quer, é porque ele precisa de trabalho. E geralmente a gente vê acontecer com o outro, a gente também naturaliza. Alguém aqui já ficou, olha lá, falando alto? Não fique, está preocupado com o seu trabalho. Se o outro está ouvindo, não sou eu, já está bom. Isso lembra o quê? A questão do individualismo lá atrás. Certo? As mulheres passam a chorar frequentemente, ficam sensíveis, magoadas e têm ressentimento. Tem a ver com a característica nossa do que nós somos criados socialmente, inclusive, né? Porque é aquilo, quando você é criança, o pai fala, ó, tá assistindo TV? Não, Jornal Nacional, fica quieto. A menina. Aí o filho chega e não, tá soltando pipa, fala aí, filhão e tal. Então, isso é uma questão social que a mulher é criada. Então, a mulher começa a chorar muito no ambiente de trabalho, o camarada já fala, chorona, você deixa chora, não é assim? Falam pra gente. Mas por quê? Porque aquela agressão que vem é tão forte que você não consegue explicar, porque você é criada para não explicar. Tá? Então, inclusive, a relação que a gente reproduz na nossa casa ajuda quem? O patrão. Não é verdade? Até porque o que nós somos? Nós já conversamos. Nós somos proletariado, não já? Qual a origem da palavra proletariado? Quem lembra aí? Prole quer dizer o quê? Filhos. Filhos. Então, qual o único bem que nós temos? Filhos. Então, o que a gente faz com os filhos? Prepara eles para ser explorados. É verdade. O que nós temos, gente? Nós temos alguma coisa mais a não ser nossos filhos? Não é a nossa única riqueza? É. E o que nós vamos fazer com nossos filhos depois? Para onde eles vão? No mercado de trabalho. Então, ajuda ou não ajuda quando eu falo para minha filha, fica quieta, quando eu estou assistindo o Jornal Nacional? Porque quando ela for para o mercado de trabalho, ela vai ficar quieta, porque ela foi condicionada a ser quieta. Ou ela fala mais, reclama mais. Certo? Então, o capital, o sistema, ele é na vida da gente. Só que ele é necessário pensando no trabalho. Então, ele nos educa para essa relação. Então, por isso que a gente repete ela. Porque a gente quer garantir, não sabendo que a gente está garantindo, mas a gente garante a manutenção do próprio sistema do jeito que a gente cria nossos filhos. Então, o que a mulher faz quando ela é assediada? Ela chora. Certo? Então, ela vai ficar chorando. E aí é mais fácil o quê? Desqualificar a mulher. Chora, nervosinha, perde o controle. Não é assim? Desequilibrada. Aí se ela surta, precisa tomar um gardenal, coitada. Não é? Mas o que ela ouviu, o que ela passou, e muitas vezes o assédio moral vem com o assédio sexual. Tá? E principalmente, não sei se vocês sabem, as negras são vistas como objeto sexual permanente pelos homens e na relação de hierarquia. Então o que acontece com as mulheres negras quando elas chegam no mercado de trabalho? O chefe já quer a pegar. Se ela não aceita, ela vai ser permanentemente assediada e sempre vai ter os piores cargos na empresa. Tá? Os homens têm sentimento de traição, raiva e vontade de vingança, com a masculinidade ferida e dignidade manchada. Então o homem vai ficar puto, né? Quer matar o cara, quer pegar, quer dar porrada. Primeiro sentimento, vou matar aquele desgraçado, falou alto comigo, não sei o quê, porque ele é um machão, ele foi educado em casa, ele pode falar alto. Então chega lá, ele quer falar alto também. Só que aí começam as pressões, porque como é que ele vai falar alto se ele tem uma relação que ele pode perder o emprego? Então, ele começa a sentir esse sentimento de inutilidade. Eu sou macho, pô, como é que eu não vou resolver esse negócio? Não é assim? Então, quando ele é macho e não pode resolver esse negócio, ele começa a se sentir menos macho, no sentido de menos poder. E isso começa a gerar, inclusive, a depressão nos homens. Tá? Então, às vezes, as mulheres demoram um pouco mais para cair na depressão profunda, tá? Do que o homem. Porque a mulher chora e vai aguentando. E o homem, como tem a sua masculinidade, que é o centro também da sua vida ali, né? Eu sou macho, eu sou criado para ser macho, verdade? Não é assim que vocês foram criados? Então vocês vão querer refletir isso no trabalho. Não pode? Como é que fica? Vai
ficar tudo piradinho, vai parar tudo no Chuí. Certo? Não sei se vocês sabem, mas esse ano passado, 2013, 61 mil trabalhadores se afastaram por doenças psíquicas. 61 mil. É gente pra caramba. Não tem hospital suficiente no país para atingir os trabalhadores que têm ficado atingidos por doenças mentais. Porque, gente, a gente acabou de falar ali, o trabalhador enlouquece. Hoje, eu estava falando para vocês do suicídio, parece que a cada 4 horas se suicida uma pessoa no Brasil. É um índice muito alto. O problema é como você relaciona com o trabalho. Certo? Aqui da GM, por exemplo, quando teve o layoff, teve uns 3 que se mataram, novos. Teve um que desceu do carro do pai, voou a pé e pulou de uma ponte aqui, na Zona Norte. O pai viu ele pular, que tinha sido mandado embora da GM. Por quê? Porque o cara trabalha, não vai arrumar mais aquele emprego, ele fica enlouquecido, ele não vê perspectiva de futuro. E a pressão que tem no ambiente de trabalho, porque vocês imaginam, a gente não falou que o assédio é uma coisa repetitiva, aquilo que você menos gosta que aconteça acontecer todo dia, você enlouquece. Certo? Alguns danos à saúde causados por humilhações. Tá? Por exemplo, você segura no trabalho, porque no trabalho você não pode bater, mas em casa você pode. Então quem paga o parto? Os filhos, mulher, né, que é à toa, que é 4 minutos uma mulher agredida. Além, claro, né, do problema histórico, né, de que a mulher é inferior, que ela serve para apanhar, que o capital faz com a mulher, ele, se tem o direito de chegar em casa e né, baixar a sua raiva. Não posso bater no chefe, não posso bater na mulher, posso dar surra na criança. Então, essa sensação de irritabilidade, então o camarada falou, né, eu chego em casa cansado, na mente e no corpo. Por quê? Porque no corpo vocês são levados até o fim para poder produzir, não é isso? Tempo de produção, vamos lá. Quanto tempo você vai levar para produzir? Vamos lá. E mais, o que a industrialização fez com o trabalhador? Lembra que antigamente, aí o pessoal lá atrás, né, que fazia as armas, né, na época lá dos camponeses, de outra relação, o pessoal fazia os sapateiros, ele fazia o sapato do começo ao fim, não é? Ele viu o sapato pronto, então tinha satisfação do trabalho, fiz o meu sapato. A mulher que costurava, ela fazia desde o pano até a roupa. O que o capital fez? Ele dividiu o trabalho socialmente. Então a gente, inclusive, isso chama, né, tem um nome que é alienação, a gente não consegue se ver mais no que a gente produz. Então não é que o trabalhador que faz lá da GM olha e fala, o carro passando que eu fiz lá, cara, ficou lindão, legal. O trabalhador da Embraer olha e fala, foi eu que fiz, cara. Não é assim. É assim? Pô, ele faz cada peça. Então isso também contribui, porque vocês vão trabalhar, mas vocês não entendem o trabalho. Você só joga a carta lá, depois entrega, você não vê nada, você não vê o fim dele, o começo, meio e fim. Você vê partes do trabalho. Como você vê partes do trabalho, você é tirado, a gente chama que é o estranhamento de você, a inteligência do trabalho. Então a relação passa a ser só braçal. E como você não entende que a relação braçal ali, que você dedica, cansa, mas que ela não tem um retorno de elaboração, porque nós elaboramos, nós pensamos. Só que isso está tirado da gente. Você não se envolve pensando no processo. Inclusive, indigna o processo, porque você vê que poderia ser feito de outra forma melhor, mas você não pode decidir sobre ele. Então você volta para casa, cansado fisicamente, porque você é sugado até a morte, e com uma estafa mental. Por quê? Porque você não pode gastar a sua energia da sua inteligência no trabalho. Entenderam? Constante, falta de confiança em si. Será que eu sou bom mesmo? O chefe falou que eu sou um bosta. Será que ele tem razão? Porque na hora que te xinga, você fica puto. Mas depois você pensa, será que eu não podia ter feito melhor, não? Acho que eu não sou tão bom assim. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os estudos de metas produtivas e de
gestão são testadas primeiro no ambiente público, no sistema público? Quem faz o uso primeiro é o governo, para depois ir para as empresas privadas? Já ouviram isso? Todas as ferramentas de medição do trabalho, elas são testadas primeiro no setor público. Então, tudo que vocês estão passando na empresa, de meta, de como fazer, vocês são pioneiros. Pode ter certeza disso. Esse negócio de almoço, você vê de lanche, de não ter horário de almoço, que o Marcelo falou que está tirando, é mais no setor público ou mais no setor privado? A gente tem horário para almoçar. Certo? Então a experiência primeiro em vocês. Se der certo, a gente vai para o setor privado. Vocês são as cobaias aí. Tá? Alterações do sono. Aquela história que a gente também já conversou aqui. Que as dores, elas vêm primeiro mexer com a questão do sono. E também a questão psicológica. Certo? Uma das coisas, por exemplo, quando a gente fica puto com alguma coisa que já está mexendo com a sua mente, é repetir ela várias vezes. O chefe fez uma coisa que você fica fazendo, você só fala dele. Você encontra com um amigo, você bate papo, repete do chefe. Você encontra com outro, repete do chefe. Ele passa a ser o centro da sua vida. Chega em casa e reclama para a mulher do chefe. Nunca aconteceu isso com vocês? Eu vejo gente que dorme e acorda com o corpo do Antônio. Dorme e acorda, só fala no cara. Por quê? Porque, como você não pode fazer nada, você começa a colocar aquilo, é uma coisa que pesa dentro de você. Aí você vai dormir, você só pensa no carro. Pensa no carro, vão estar matado, desgraçado, não sei o quê. Isso mexe com o sono, você não dorme direito. Então, uma das coisas que gera irritação, por exemplo, é a falta de dormir. Vocês chegam cansados, vocês estão aqui, hoje é sábado, eu sei que vocês acordaram, não sei quem trabalhou mais tarde, mas está todo mundo cansado. Final de semana não é suficiente mais para descansar. Porque até você desligar do trabalho, já está dando domingo fantástico na hora de voltar. Não é assim? A alteração da capacidade de concentrar-se. Antigamente, a gente até tinha menos estudo, né? O pessoal não estudava menos. Hoje o pessoal estuda até mais do que antigamente, né? Até porque a gente é cobrado de ter mais diploma. Mas o aprendizado é maior ou menor? Gente, meu avô tinha até quarta série e fazia medições que engenheiro faz hoje. Hoje é muito mais difícil você se concentrar. Hoje é muito mais difícil você se dedicar a alguma coisa. Por que a gente liga a TV? Quem chega em casa aqui e liga a TV? Assiste a TV? Ou só liga? A gente não se concentra nem para assistir TV, gente. Mas você tem que estar com a TV ligada. É trabalho automático. Se bobear, sai da carta fazendo assim, né, com as cartas. Tá fazendo assim com a mão no meio da rua. O que é isso? Tô botando carta. Não consegue esquecer das cartas, né? Se não tá em casa, vai sair, já pega uma sacola pesada, onde você vai? Não, peraí, não era para levar isso agora. Né? Por quê? Porque você está condicionado. Nós estamos passando, não é mais ir para o trabalho, vou pensar como vou fazer. Vocês estão condicionados fisicamente e intelectualmente. Ó, o meu companheiro, ele acorda às 4h30 da manhã. Sábado e domingo ele acorda às 4h30 da manhã de novo. Tem vontade de matar. Porque não adianta, ele condicionou isso. E aí essa relação de trabalho que está repetitiva, gente, nós não pensamos no trabalho, nós simplesmente trabalhamos. E é isso que o capital quer. É esse o processo que está conseguindo levar a gente a fazer. Tá? Alterações na capacidade de concentrar-se, que a gente falou. Há várias formas de controle dos patrões, controle e pressão sobre o trabalhador. Então aquela coisa assim, né? Depois a gente vai ver os tipos de chefe. Mas a gente vê de tudo no assédio. As brincadeiras de mau gosto, né? Problema de saúde, se você falta muito, se você falta porque você está doente, ou falta para acompanhar um familiar, tudo é motivo. Se você não é o bonzão, que fica ali no trabalho, da hora que chega, vai no banheiro. O bonzão não vai no banheiro, trabalha o tempo inteiro, não levanta a cabeça, não reclama de nada, fala bem, amém para tudo. Esse é o trabalhador bom. Vai se lascar inteirinho. Braço, perna, cabeça, pescoço, tudo. Vai ficar louquinho. Em pouquíssimo tempo. Mas esse é o bom.
Se não faz isso, começa o processo de assédio. E justamente naquilo que mais vai mexer no quê? Na forma de produzir, de dar mais dinheiro. Então, por isso que ele te ataca. A mulher, por exemplo, ela está levando muito filho no médico. Então, ele vai justamente naquilo que mais vai te agredir. Certo? Marcação sobre o número de vezes e tempo que fica no banheiro. Você vai no banheiro uma vez, correndo. Na segunda, você já vai morrer de vergonha. Quase você vai pela parede, assim, né? Para ninguém ver, né? Porque o amigo que trabalha com você já fala, nossa, terceira vez que vai no banheiro. Deve estar com caganeira isso daí, desgraçado. Não é assim? Aí você sai do banheiro e está quase escrito na sua testa. Desculpa, caguei. Não é isso? Então, é todo um constrangimento, inclusive fisiológico. E o chefe adora, porque o próprio trabalhador está lá pro outro, né? Ah lá, cagão, não sai do banheiro, caga toda hora. Essa daí tá morrendo de sede, encheu a cara ontem. Deve ter enchido a cara, já bebeu 3 copos d'água. Ou senão a garrafinha, né? A garrafinha, ganha garrafinha. Prêmio do correio, uma garrafinha d'água, porque você não precisa levantar, né? Só fica ali sentado ali bebendo água. Vocês já ganharam a garrafinha d'água? Quem está na recepção, vocês trabalham no atendimento. Ah, quem trabalha no atendimento ganha garrafinha d'água. Ué? Para que você vai levantar? Bolinha? Ah, porque aí você não bate no chefe, bate na bolinha. A bolinha é mais legal, né? Então vocês veem como é que... Por que não deu coisinha de água para você? Mas dá carteira, bate na cara do vizinho, você é carteira? Então, olha pra você ver. Para que eu vou gastar dinheiro com você? Só gasto dinheiro com eles. Porque com eles eu sei que eles vão menos no banheiro. Agora você não, bate no vizinho, pede um copinho d'água, quem sabe o cachorro te morde para ajudar. Não é assim? Então, a gente até acha, né? Pô, ganha carro. E tem gente que chega, pô, ganha garrafinha do correio lindona, olha aqui, da hora, tal. Mal sabe que é o quê? Isso é uma forma de assédio, dizendo, não saia para beber água, fica aqui. E ó, não faz xixi não, viu? Para beber água não pode fazer xixi não, tem que ficar com uma cistite que é melhor. Segura o xixi. Falta pouco. Eu não sei se vocês veem na internet, né? Você viu um e-mail esses dias, nos Estados Unidos, os motoristas estão usando fralda. E as cobradoras para trabalhar. Fralda, porque não dá para parar. Você fica no trânsito muito tempo, então você fica de fralda. E os trabalhadores estão tendo muita infecção urinária porque ficam mijados às 8 horas de trabalho. Então, gente, a barbárie. Vocês estão bem, estão reclamando de correr, Marcelo? Só porque vocês têm 30 minutos para comer? Os condutores aqui, ó, vocês conhecem, almoça 10 minutos dentro do ônibus. Eles não têm nem horário, está reclamando do quê? Dizendo que é o correio? Condutor, já está na sua frente faz tempo, meu filho. Eles não têm banheiro aqui na Praça Suprema. Não tem banheiro. Não tem banheiro. O condutor não tem banheiro. Os hominhos ainda é bom, vai lá na roda do ônibus. É a banheirada. Banheirada não faz xixi, né, gente? Para que fazer xixi? Segura, faz em casa. Daqui a pouco você nem tem banheiro mais no local de trabalho. Para quê? Não é? Ou se não, a garrafinha que você bebeu, tem uma do lado que é para você fazer o xixi. Já faz ali juntinho. É tampinha diferente, não confunda o tampinha. Vigilância constante sobre o trabalho que está sendo feito. Então o chefe está o tempo todo lá passeando, né? Ah, legal, brincando com você, vai estar de olho o tempo inteiro em você. Porque depois ele vai saber o que você está fazendo. Ele está avaliando se você tem condições ou não. Vocês são vigiados permanentemente, fora a câmera. Tem câmera onde vocês trabalham? Então muitas vezes o chefe não precisa nem ir lá, né? Ele fica sentado de longe vendo o que vocês estão fazendo. É um Big Brother no trabalho. Tem empresa colocando câmera no banheiro. Vocês viram, tem uma empresa que foi processada que o cara ficava vendo as meninas trocar de roupa. O chefe. Vocês ouviram isso? Vê as meninas trocando de roupa dentro do banheiro feminino. Vocês viram o nível que o negócio está. Desvalorização da atividade profissional do trabalhador, condicionar um benefício ao mesmo direito e exigência de produção e limite de faltas. Alguém já ouviu falar nisso que eu falei agora? Condicionar o limite, um benefício ao limite de faltas? Vocês não têm isso não? Então vocês ganham se não faltam. E não é falta justificada não, é falta ao contestado mesmo, não é? Então não pode ficar doente. Você não tem o direito mais de adoecer.
Seu filho ou esposa pode adoecer 6 vezes por ano. Você tem um filho, quando nasce, já avisa ele: olha, meu filho, é 6 vezes ou mais, senão o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Larga você na porta do hospital. Ainda mais carteira, casa sempre aí mesma, né? Da mesmo setor aí ferrou tudo, coitado do filho. Foi o seguinte: eu levo 6 meses, 6 vezes, você leva 6, para dar 12 pelo menos. Para vocês verem o nível como é. A produção é tão essencial. Troca de mulher, troca de filho, dá o filho para os outros, tá dando problema, né? Então, essa história de condicionar um benefício, nenhuma empresa fecha mais nada. Não é absenteísmo PLR, é absenteísmo inclusive por premiação salarial que incorpora o salário e que vira o próprio salário. Certo? Porque antigamente era absenteísmo na PLR. Hoje eu estou vendo um absenteísmo que ele é um plus no salário que depois incorpora o próprio salário. Ou seja, você tem redução salarial se você tem absenteísmo. É isso. É isso. Então não é redução nem de benefício, é retirada de direito. Não é redução de benefício. Hoje você está tendo redução de direitos, certo? Que a gente lutou tanto para conseguir, para determinar o quê? Para você produzir o tanto eles querem que você produza. É sempre mais, né? Não tem limite. É sempre mais. As principais causas de violência no trabalho, né? A forma de organização do trabalho. Até aquela moça do Ministério, a procuradora, falava. É o assédio organizacional. Todas as empresas têm, gente. Todas têm. Não é por setor. É gestão. A meta, tem cursos hoje só de metas para os chefes. Certo? Para aprender como você faz metas é meta de tudo. Eu fui numa reunião no INSS e ele estava apresentando as metas que o governo tem para o INSS. As metas para os servidores é absurda. E eles têm um estudo de quanto cada servidor atende. A média que cada servidor aqui atende até a palavra servidor é um absurdo, né? O que é servidor? Servir, né? Certo? Então, cada funcionário público, né, o funcionalismo aqui no INSS tem que atender 60 pessoas por dia. Independente do que você tem que atender, corre, sai daí que eu vou atender o outro. É assim. Certo? Então, o sistema de organização do trabalho para determinar que vocês produzam sempre mais, ele é um assédio. Não existe forma de atingir metas sem assédio. Então, assédio moral, gente, é da hora que vocês acordam até a hora que dormem no trabalho. Ele é permanente. O capital necessita que seja assim. Por quê? Porque vocês precisam produzir e nem entender o que está fazendo. É quase trabalho aquele de jogar a carta e sair andando. Tá? E as mudanças no trabalho nos últimos 20 anos são as principais causas. A reestruturação, novas políticas de gestão, mudanças no perfil do novo trabalhador. E olha como a gente não vê as relações de trabalho como um processo. Lá atrás começaram a dizer pra gente que a gente era colaborador. Não é? A gente não passou de trabalhador para colaborador? Por quê? Porque se eu vejo a empresa como parte da minha vida, eu vou levá-la para casa, quando for, vou me dedicar muito mais a ela, vou acreditar muito mais nela. Não vou fazer greve. Sabe? O trabalhador, os mais novos, inclusive, você vê. Gente, olha só, vocês acham que é assim que a gente separa o trabalho de vida, e não é assim que o sistema faz. Vocês já viram a gente, né? A gente está mais jovem há mais tempo, mais velho, a gente pega o celular e vai lá, devagarzinho, né? Para falar, mandar mensagem. O que os jovens já fazem? Eles estão andando, falando, mandando mensagem. A criançada hoje já nasce com. O Eric deve pegar o celular da Angélica e dar um baile. Já faz até. Certo? Isso é à toa? Ele vai trabalhar, gente. Quando ele for trabalhar, ele vai ser tão multi que ele vai atender o balcão, fazer xixi no negocinho, limpar, atingir a meta. Qual que é a grande proposta para os trabalhadores? Gente, não vai ter mais concurso público. É consultoria, PJ, pessoa jurídica. As pessoas vão ser contratadas para fazer um trabalho, acabou o trabalho, tchau. É isso que está acontecendo. Qual que é o boom? Quem gosta aí de estudar, jovem, vai procurar estudo, é o quê? Tudo é de gestão. O curso que está aí é de gestão. Porque você vai lá, gere tal coisa para a empresa e vai embora. Acabou. Não tem relação de trabalho.
E você vai conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque nós fomos criados, né, o videogame, o Atari, eu jogava Atari. O Atari era os 2 botãozinhos gritando, né? Era só isso. Hoje o pessoal joga no videogame ao mesmo tempo, joga videogame no computador ao mesmo tempo no celular, ao mesmo tempo. Isso vai servir para quê? O trabalhador? Capital. Verdade ou mentira? Então eles estendem a nossa relação de vida como parte do trabalho para gerar mais lucro. Tá? Então essa reestruturação, o novo trabalhador, flexibilização, multifuncionalidade, são exigências que colocam o trabalhador em dúvida quanto à sua própria capacidade. E o tempo todo ele tem que ser melhor, ele tem que ser fodão. Lembra a individualidade? Os nossos filhos eles estão aprendendo o que na escola? Informática e inglês para ser melhor do que o outro amiguinho que está na cadeira, gente. A escola da André aqui, minha filha estuda na escola da André. Eles o tempo inteiro disputam. Ela sai para ver a nota do outro. E eles fazem isso. Seus filhos, quem tem filho aqui não faz isso? Você não tem que ser empreendedor? Gente, tem aula de empreendedorismo para criança de 5 anos, 6 anos. Vocês já viram isso? A minha sobrinha teve aula. O que você vai fazer? Tia, eu tenho que apresentar uma empresa, 6 anos. Eu falei, o que é isso, gente? Por quê? Porque você, quando chegar no ambiente de trabalho, você tem que ser empreendedor, você tem que dar boa ideia. Se tem 2 pessoas que entregam a carta na mesma rua, será que uma só não dá conta se levar uma bolsa de cada lado de 8 quilos? Acontece ou não acontece? Só que hoje ainda quando alguém chora, a gente sente um pouco de dó. Vocês acham que os filhos da gente vão sentir dó? Vai querer que se ferre. Se você não sabe o nome do seu vizinho da esquerda nem da direita, imagina seus filhos. Certo? Às vezes eu vejo aqueles filmes de robô, fico enlouquecido. Eu falo, vai ser desse jeito, estamos lascados. Então é isso que a reestruturação vai fazendo. Porque a reestruturação produtiva que determinou tudo lá na Inglaterra, certo? Lá no século XIX, ela tem sido um processo permanente que tem transformado as relações, inclusive sociais, para manter a reestruturação produtiva permanente. Por quê? Porque ela precisa sempre pensar em mais lucro. E só que para determinar mais lucro, ela não trabalha só com o trabalho, ela trabalha com o psicológico, com a ideia, com o que a gente pensa. Eu só reproduzo o que eu penso. Então eu preciso pensar em produzir mais, em ter a minha vida como centro do trabalho. Certo? Então a juventude estuda mais para poder achar que vai ganhar dinheiro, certo? Por quê? Porque o meu trabalho é que vai fazer eu ser gente. Então eu preciso trabalhar para ser alguém. A gente não fala isso com nossos filhos? Filho, vai trabalhar para ser alguém, você tem 18 anos. Ele vai ser alguém porque ele trabalha? Mas a sociedade cobra, né? Aí os tipos de assediadores. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Eu vou identificar bastante a agulha dele. Será? Mas Eu fui dar uma palestra e tinha um chefe na frente. Eu falei, o chefe Pitbull, o povo começou a rir. Eu acho que ele queria me bater naquela hora. Alguém aqui tem chefe Pitbull? O que é o chefe Pitbull? É agressivo e violento que demite friamente e humilha por prazer. Escrevi errado. Então tem aquele chefe que adora ferrar o trabalhador. Ele gosta, é gostoso. Se chora, nossa, comemora na frente. Chega na companheira lá que está trabalhando, eu sou inútil. Você fica mal, quando você fica mal, ele adora. Isso é o prazer dele. Esse é o chefe Pitbull. Ele gosta da maldade. Está lotado. Está lotado. Se o pessoal aí que é mais antigo, eu não sei, né? Pelo menos o pessoal do setor que eu acompanho, mas os chefes mais antigos, eles sofriam um pouco com isso. Então o chefe, quando tinha que ferrar um trabalhador, isso há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele fazia porque ele era mandado, mas ele não sentia aquela coisa. Hoje você vê, sabe aquele novinho que ficou a vida inteira na escola? Saiu da faculdade, já caiu lá, chefe. Antigamente o chefe ele ia subindo, né? Hoje não, estudou, engravatadinho, mofadinho, aquela cara de cheirinho de bumbum de pompom.
né? A gente ralando, conhece o trabalho, chega aquele pum-pum de bebê, não é? Sabe tudo. Tudo na teoria, na prática nunca viu. Eles adoram, eles se sentem felizes de humilhar o trabalhador. Vocês sabiam que na faculdade a gente aprende isso? Sabia? Se vocês forem nos cursos das universidades públicas, USP, no curso de administração, tem como lidar com um trabalhador que não gosta de trabalhar. Sabia disso? Vocês são de escola, trabalhadores de escola, não serve, temos que ferrar eles. Eles são ganhos já na faculdade para ferrar o trabalhador. Médico também, sabiam disso? Os médicos são formados para ferrar o trabalhador. O curso de medicina do trabalho, ele tem uma parte só para dizer como que você sabe que o trabalhador está te enganando que não está doente. Porque eles vão atender as empresas. Então eles têm que saber como manipular para não parecer que aquela doença foi gerada no trabalho. Então quer dizer, a gente está lá trabalhando e tem gente que está estudando, sendo formado para vir ferrar mais ainda a nossa vida. Porque o capital precisa disso. Então ele vai educar, ele cobra que o governo tenha isso. Não estou falando de faculdade particular não, gente, que tem também. Vocês imaginam uma universidade pública que forma profissionais para assediar, são técnicos, são formados em assédio moral. Eles estudam para assediar. Tá? Não é brincadeira não. Tem o profeta, eu sou muito bom, sei tudo, eu vou resolver todos os problemas dessa empresa, porque eu estudei, eu sei o futuro, não tem nenhum assim lá? Aquele que se acha, ele passa na frente do espelho e até volta para olhar, né? Sou foda. Eu vou resolver o problema. Não conhece? É mais famoso o Pitbull, é isso? Mas tem mais ainda. Tem o troglodita. Se acha, né? Não aceita reclamação. Você não tem que falar, você tem que fazer. Você não é pago para falar, você é pago para fazer. Ninguém nunca ouviu isso aqui? Nunca ouviram? Correio tá bom. Você veio aqui para quê? Você trabalha, não veio trabalhar? Então você não recebe seu salário? Eu mando, você faz. Né? O tigrão, que esconde sua incapacidade com atitudes e grosserias e necessita de público. Todo mundo tem que ter medo dele. Esse é o tigrão. Todo mundo acha que ele vai morder. Ninguém conhece o tigrão. Ninguém tem um tigrão lá. Tem um irmão. Ele fala, primeiro ele quer ser bonzinho, tá sempre ouvindo, cara, tá precisando de alguma coisa, querida? Você levou seu filho no médico? Como é que ele tá bem, esse filho? Sarou, melhorou? Já viu esse? Aí no outro dia você está trabalhando, mas também você não consegue dar produção, não vem trabalhar, fica todo dia levando o filho no médico. Aí você ainda falou para ele, nossa, mas eu tô tão preocupada com meu filho, tá doente, não come direito, não sei o que, você ainda se abre com ele. No outro dia é justamente isso que ele vai usar contra você. O senhor é assim? Olha, tá vendo que eu sou de mim? Eu sou mãe de náfias. Acontece quando faz alguma coisa e uma outra conversa, ele sempre fala para ele. Joga na sua cara. Mãe de náfia e tudo. E outros também, né? Os colegas. Então, esse tem o nome lá, ó. É o grande irmão. Esse é o chefe grande irmão. Aí você acredita tudo nele. Fala, nós temos um chefe bom. A hora que você mais precisa, ele joga tudo na sua cara. Não é assim? Então, esses são alguns dos assediadores que tem. Se vocês falarem isso com os trabalhadores, vão dar uma lista para vocês. Eles até dividem. Faz uma lista e falam, ó, isso aqui são tudo tigrão, isso aqui é tudo profeta, isso aqui é tudo irmão. É tudo assim. Aí coloquei algumas coisas para vocês verem. Patrícia, mas faltou ali algum tipo, né? E é um cara que esse é o especialista mesmo. Ele consegue incorporar todas essas características aí. Ele usa cada uma no momento. Esse é o formado mesmo, esse estudou. Esse é o assediador profissa. Esse é doutorado em assédio. Que ele consegue juntar de tudo um pouco, mas tem mesmo. Tudo um pouquinho para fazer melhor o seu serviço. De acordo com a necessidade do momento. De acordo com a necessidade do momento de produção do capital, né? Certo? Depende do funcionário, ele usa uma técnica, com o outro ele usa outra. Lógico. Imagina, se o povo já começa a pegar mal comigo, eu sei que ela chora à toa, eu vou falar alto com ela? Não vou.
Eu vou ser o irmão dela. Certo? Agora, esse aqui já é muito bravinho, fala alto e tal, eu vou gritar mais alto que ele. Então vou ser o tigrão. E assim vai. Também, eles são, como é que se diz? São camaleões, cada dia estão de uma cor. Certo? Mas ela ficou boba lá com o chefe dela, lá, que eu peguei. Aí algumas coisas para vocês verem como é que são as situações. Porque assim, tem assédio moral sutil, mas tem assédio moral que eu vou te falar. Dá ódio. Aí você pensa, como é que a pessoa aguenta passar por um negócio desse? E tem mesmo, gente. Não deve, por exemplo, eu coloquei ali para você, é condenada por usar assédio moral para aumentar a produtividade. Os vendedores eram obrigados a fazer flexões na sala de reunião, na presença dos colegas de trabalho, supervisores, a usar saia. Correio também, alguém já usou saia? Não? Pô, correio é mãe. Chifre de boi. Mas se já usou um chifre aí, rapaz? Ah, desculpa, ajuda aí, cara. Ela chegou aí. Não usou ainda o chifre de boi. Peruca colorida, não usou ainda? Não. Isso. Passar batom e desfilar nas dependências da empresa, além de serem alvo de xingamentos supervisores. Tem mais uma coisa. Os chefes da Ambev, no final do ano, eles viajam com gerentes. E levam prostitutas, e o pessoal leva prostituta, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Levam prostitutas e eles têm que ficar com a mulherada. Quem não fica, depois eles são, entre eles, né, na produção, durante o trabalho, você é viado, mal gostosa, não comeu. É assim, sabia? E aí os caras que têm família, que não quer sair, não quer fazer, não quer, muitos pedem conta, porque não aguentam o assediamento que é. Já tinha ouvido falar disso? Mas até agora é assim, não é? Seu filho é chefe? Não. Ah, então ele vai ser assediado economicamente mesmo. Não, os vendedores sim. Ah, então daqui a pouco vai chegar, sai o chifre. Ah, é. Vai esperar mais um pouquinho aí para ele chegar em casa com o chifre. Mas ele já chegou a reclamar da cobrança tempo, né? Então fala para ele que o chifre também vai chegar. Isso aqui é para mostrar para vocês que chega em caso extremo, de ridicularização mesmo. Então, além da cobrança de meta, e se ele não atinge a meta, eles fecham uma sala. Meu filho tem que comprar refrigerante para poder bater a meta dele, compra para poder bater a meta. Tá vendo como eu sou mãe de nada? Isso é tudo. Tudo. Eles fecham uma sala, ficam os vendedores que conseguem atingir meta, eles ficam fora. E os que não conseguem ficam no meio. E são ridicularizados. Ah lá, outra ação, Walmart. Essa faz dias, não sei se vocês viram a ação do Walmart. A ação envolve assédio moral, desrespeito à jornada de trabalho, além da falta de equipamentos e condições adequadas de saúde e segurança. Por que eu coloquei isso? Para mostrar para vocês que isso também é assédio. As faltas de condições de trabalho também é assédio. Então eu coloquei o caso extremo lá, né, do chifre, e coloquei o caso que é quase que naturalizado entre nós, que é a extensão de jornada de trabalho. Tem na lei que a extensão são 2 horas só diárias. Mas não é isso que acontece, é isso? Não é, certo? Pausa de 15 minutos. Quando você vai pegar a hora extra, tem que ter o espaço para lanche. Pela empresa. De 2 horas. Exatamente. Ele fala que é só para as mulheres. Não, mas é para toda a extensão de jornada. Extensão de jornada de 2 horas, 15 minutos antes de você continuar. Tá? Então, quer dizer, tanto o assédio moral é a ridicularização, que a gente ri, né? Mas pensa bem a situação. Mas também a relação de falta de direito. Isso também é assédio moral. Aí eu vou contar só um segredinho para vocês. Por exemplo, ali está a falta de equipamentos, né? O EPI, por exemplo. Mas o governo, então, gente boa, está fazendo facilitar. Está para sair uma lei aí que o EPI não vai ser mais obrigado nem o empregador dar. O trabalhador tem que comprar. Facilitou, né? Então, ó, tem que usar EPI, tá? Mas você compra, eu te falo onde vende. Bom, vocês verem como é que é. Ah, e se você não usar, eu te demito também, tá? Vocês verem como é bom. Aí, tá vendo? Quando eu tava lá, você quer adiantar? É mãe de Ná também. É o pai de Ná. Pai de Ney, pronto.
Gente, que é coisa pior do que isso aqui? Walmart, McDonald's. Que é coisa pior do que isso aqui? Trabalhador, funcionário nota 10. Esse é o nota 10. É ou não é? Como é que chama no correio funcionário nota 10? Carteiro nota 10. Isso é uma expressão de assédio moral. É dizer, olha, você tem que ser igual a ele, senão você não serve. Aí o coitado que foi pra lá vai ter que se matar para continuar. Certo? Então é aquela história, se matem. Para você estar naquele quadrinho, não ganha R$1 mais, gente. Nem R$1, só para tacar foto lá. Nem tem pet shop. Como é que é? Photoshop, pet shop. Não tem nem pet shop, nem Photoshop. É que a cara é cansada mesmo. Põe lá, né? Tem que ir. Você sorri pra foto, não tem nem um Photoshop. Nem pet shop. É assim, ali tá bonitinho ainda, né? Agora você ainda pega aquela cara morta, põe lá na foto, você olha e fala, nossa, como eu fiquei feio. Mas tá lá. E todo mundo quer estar lá. Então todo mundo vai ferrar o outro, vai entregar o outro. Ah, ela tá lá, no McDonald's, tá lá? Queimou a batata semana passada, vai continuar lá? Aí o gerente, não, vou tirar. Então o próprio trabalhador entrega o outro para poder trocar a foto. Obrigado por estar rindo, né? É. Sedex. Certo? Aquele lá é o chefe de você. Estava pesquisando na questão de vocês, gente, tem muito processo dos Correios. Muito, são milhões de indenizações de processo de moral. Milhões. Foi multado com uma ação regressiva pela INSS dos Correios. Milhões. E mesmo assim não muda. Ela prefere pagar. O que custa menos para ela? Pagar o assédio moral ou diminuir a produção? Então ela tem dinheiro guardado para isso. Assédio moral é investimento. Certo? É investimento. Então ela não liga de pagar milhões daqui, se eu ganho bilhões ali. Já entra até no balancete. Se bobear, são tão cara de pau que deve colocar lá assédio moral. Certo? Aí coloquei um caso aqui de BH, não sei se vocês conhecem. É uma política que a empresa aplica em todos os setores com o objetivo de promover o sucateamento em direção à privatização, que era a questão do CEP. Estava uma zona total, mudaram os CEPs e eles tinham sugerido uma forma. Vocês viram esse processo? Acompanharam lá de BH? E aí eles sugeriram uma forma de trabalho e lá não aceitaram, lá nesse CDD. E eles entraram com um processo de assédio moral, porque eles não estavam podendo nem colocar, era impossível assim para cá. E estava uma loucura. Se vocês puderem dar uma olhada nisso. É um dos processos de assédio moral. Peguei um outro caso escandaloso, esse também é escandaloso, que foi uma loja no shopping do Rio, foi condenada a pagar porque o trabalhador que não atingisse a meta, ele tinha que andar o shopping inteiro fantasiado com o nariz de palhaço. Então assim, chegava o dia de pagamento, já é um sofrimento, ele ia lá, aí ele sabia que ele não tinha atingido a meta. Ele tinha que colocar uma fantasia, um nariz de palhaço, um apito, e ia andando o shopping inteiro apitando com uma plaquinha atrás. Imagina, cuidado aí, correio. Vocês que ficam lá, tem meta lá no balcão, tá? Vocês vão ter que andar lá na Praça com os penas, gritando lá com um apito, porque vocês não atingiram a meta. E aí, gente, olha só. A gente viu todos os problemas. Antes de eu entrar nisso, quero só recapitular. Vocês entenderam o que significa o assédio moral? Por que ele existe? Entenderam? Quem explica para mim? Ele sobrevive disso aí, né? Que, voltando ao que a gente estava falando, né? Isso aí fortalece mais as empresas quando elas sediam o funcionário no sentido de produção. Aí vem aquela competitividade entre funcionários através do assédio. Eu quero crer que isso é uma das correntes que a empresa sugere até os gestores que isso faça e cada vez mais. Existe trabalho sem assédio moral?
Existe? Não existe. Não existe. Não existe trabalho sem assédio moral. Ele é determinante para o processo de trabalho. Tá? E é por isso que a gente tem mudado as relações de vida. Nós estamos mudando a nossa forma social de existir para poder manter o capital. E é um processo. E se a gente não organizar, nós vamos acabar igual a China, morando no ambiente de trabalho. É isso. Tá? Então, isso que vocês estão fazendo, uma campanha contra o assédio moral, é determinante. Inclusive, nós temos que explicar para o trabalhador isso, essa essência da relação do sistema capitalista. O pessoal não gosta de falar de política, mas, gente, nós vamos enlouquecer. Foram 60 mil afastados no ano passado. Vão ser mais esse ano. E vão ser mais no próximo ano. E os suicídios vão aumentar. Porque existe uma relação de estranhamento com o trabalho com a gente. Agora, se isso acontece com a gente, que teve uma outra referência já de trabalho com menos assédio, porque o assédio vai sendo aprofundado, você imagina para a nossa prole, né? Para os nossos filhos. Eles vão enlouquecer mais rápido. O que está determinado para nós é o enlouquecimento e as mortes no trabalho cada vez piores. Então é preciso entender, o movimento sindical entender, e nesse sentido, parabéns para vocês, que essa campanha vá para dentro da cartilha ficou linda, vá para dentro dos locais de trabalho, porque ela é determinante para a gente fazer a luta com os trabalhadores. Tá? Aí eu queria sugerir algumas coisas, né, para a gente falar para os trabalhadores. Primeiro, nós precisamos reagir. Tem que reagir. É quebrar a caixinha. Tá? Resista. Não deixa bater. Gente, vocês têm estabilidade no emprego. Vocês podem fazer isso. Certo? Vocês podem ser demitidos à toa? Falam que sim, mas não pode. Mas não pode. Não, mas a gente ainda tem uma brecha, gente. Se o trabalhador da GM fizer isso, ele está na rua no mesmo momento. É um assédio, né? Isso é um assédio. Dizer isso já é um assédio. Então nós temos que usar da nossa condição seletista, certo? Para ajudar o restante dos trabalhadores a resistir. É importante porque quem tem estabilidade, se começa a fazer essa denúncia, a gente pode ter o quê? Ajudar os outros trabalhadores de setores que não podem. É importante fazer isso. Então, não se deixe abater, converse com os amigos na empresa e, sobretudo, com a família quanto aos acontecimentos e tipos de relacionamento das chefias. Fortaleça os laços, o companheirismo, a boa amizade, a sinceridade entre os amigos, as relações afetivas que permitam haver confiança para falar o que sente. Nós temos que ouvir as pessoas. Aqui tem um monte de gente, não tem? Delegado, cipeiro, tarefa primordial de vocês. Nós temos que resgatar a relação de companheiros. Eu não preciso frequentar a casa do vizinho, mas vamos saber o nome dele. Eu preciso saber o nome dos meus companheiros de trabalho. Preciso valorizar a vida deles. Preciso saber porque afastou, porque está chorando, porque está pálido, porque não dormiu direito. Lembra que a gente já discutiu o que pode ser a falta de dormir direito? Não pode ser uma doença ocupacional? Será que vale a pena conversar com esse trabalhador? Não pode ser um assédio? Será que a gente não tem que ouvir mais? Falar mais? Nós não somos dirigentes? Certo? Então eu não me importo tanto com a campanha salarial, gente. Eu me importo com as pessoas. Certo? A campanha salarial é importante. Mas o aumento, a inflação tira um mês depois. Patrícia, eu acho isso importante porque você está falando, quando acontece quando a gente tem esses sintomas, né? Isso vira uma bola de neve, né? Como foi falado, você chega irritado, aí você briga com a esposa, você bate no filho, você bebe, e aí essa doença vai aumentando. E chega uma hora que você chega no trabalho e não tem condições de trabalhar. Aí o seu chefe pergunta para você, o grande amigo, chega e pergunta, o que está acontecendo? Estou vendo que você está meio abatido. Briguei com a minha esposa ontem. E ele acaba jogando que o seu problema veio de casa. E o trabalhador, ele não entende que o problema saiu do trabalho e foi para casa e depois retornou para o trabalho. Né? Não é que o problema começou em casa. Se ele tivesse mais tempo para viver, né, realmente, para ter amigos, para conhecer o vizinho, para dar atenção para os filhos, ele não iria brigar em casa, chegar ali tranquilo no trabalho. Né? Não é isso que acontece. Né? A pessoa fica se culpando
porque, não sou bom profissional porque eu briguei com a minha esposa, então a culpa é da minha esposa. Gente, perfeita a fala dele, né? Vocês entenderam? Então nós levamos nossos problemas muito bem. Tem que você para me chamar? Então, gente, é isso. Nós, todo o processo de trabalho que tem adoecidos trabalhadores, que parece que veio de casa. Então, nunca é investigado no local de trabalho. Não investiga. Investiga só o quê? A sua vida pessoal. Mas a sua vida pessoal, às vezes, é consequência do trabalho, não o contrário. Então, por isso que o companheirismo é determinante para as relações. Nós temos que retomar isso. A gente perdeu uma coisa que era muito importante, que era o classismo. Que era o quê? Nos reconhecer enquanto parte da mesma classe trabalhadora. Hoje nós somos colaborador. Quem colabora, colabora com o patrão, colabora com o trabalhador que está do seu lado. Então nós temos que reivindicar aquele sentimento que nós fomos obrigados a perder, de que somos iguais. Então não é meu tênis que diz que você é melhor ou pior que eu. É a minha relação com você, o meu respeito com você. Isso parece pequeno, gente, mas não é. Por isso que as pessoas têm enlouquecido. As pessoas não se reconhecem mais nas outras pessoas. Certo? Então reajam, fortaleçam os laços, conversem, discutam, ouçam. Tá? Solidariedade. Ser solidário é fundamental. Ter a capacidade de sentir que uma injustiça ou um ato arbitrário cometido contra o colega o afeta de alguma forma. Isso é solidariedade. Ou seja, o que aconteceu com ele vai acontecer comigo, vai me atingir. Então, se eu estou vendo, por que eu não me meto? Por que eu não levo para a reunião da CIP? Por que eu não pauto na reunião da CIP? Por que eu não denuncio no jornal da CIP? Certo? Tem que, inclusive, esse assediador, aqui é dito bronca, tem que estar lá no jornal do sindicato denunciando a prática que ele faz, que ele é o profeta, que ele é o troglodita. Chopeleiro. Nós falamos Chopeleiro. Isso é solidariedade que, no conjunto dos funcionários, propicia maior capacidade para enfrentar situações adversas. Aquela história mexeu com ele, mexeu comigo? Lembra disso? Mexeu com ele, mexeu comigo. Nós precisamos retomar isso. Mexeu com ele, mexeu comigo. Vou pro pau. Porque não tem isso não, vou pro pau. Se tiver que parar a agência porque ela não pôde ir no banheiro, ali, o atendimento, vamos parar. E vamos falar para os clientes que estão vindo atender. Você sabe por que nós estamos parando? Porque o chefe, aquele lá, não deixa a gente ir no banheiro. Deu uma garrafinha de água para a gente não levantar. Mas eu bebo água, eu quero fazer xixi, caramba. Certo? Mas tá na lei. Quem disse que eu sou obrigada a cumprir a lei? Não tem critério. Qual critério? Aonde está dizendo isso? Porque você quer? Quem disse? Exatamente. Está no contrato de trabalho, quantas cartas eu tinha que entregar? Teria que ter mais 1 milhão de carteiras, ué. Por que você tem que trabalhar por 10? A responsabilidade é sua. Então nós temos que dizer para o trabalhador que a responsabilidade não é dele. É um problema. Se tem a gestão do assédio, então por que não tem uma gestão para trabalhar direito, para cumprir meta? Mas o governo cumpre meta de entrega. E os clientes têm que cobrar do governo, é o chefe, não dos trabalhadores. Vocês são tão trabalhadores quanto o trabalhador que vocês entregam a carta. E eu já fiz. Porque o trabalhador que trabalha na GM, ele tem meta. Só que ele não para pensar que o trabalhador de correio que foi entregar a carta para ele também tem meta. Não é? Então nós temos que dizer para ele, olha aqui, filho, você é explorado pra caramba, eu sou solidário a você, mas eu também sou. Aquela coisa, né, que eu falei para você, dividir a gente por categoria não ajuda não. Porque cada um acha que a sua briga é sua e é do outro que se lasca. Só que todo mundo tem assédio moral. Porque o assédio moral é determinante para a produção, para ter mais capital. Tá? Então, solidariedade determinante. Visibilidade social. Denuncie. O isolamento, o silêncio é muito ruim para você e para o conjunto dos colegas da empresa. Um trabalhador tem medo de dizer que é assediado. Você que é SP, que é delegado, que tem já está um passo à frente, denuncie que você sofre, ele vai se sentir fortalecido para denunciar também. Agora, se você não denuncia, ele vai denunciar. Pode abrir CAT por assédio moral, sabiam disso? Pode abrir CAT por assédio moral. Deve abrir. Vocês são dirigentes, abram CAT por assédio moral. Tá? Se perceber que está diante de uma situação de assédio moral, denuncie, reclame, tem que colocar a boca no mundo para evitar que a saúde física e mental e a sua própria vida sejam prejudicados. Como, né, o companheiro falou muito bem, você vai levar para dentro da sua casa, você pode destruir a sua família. Vale a pena lutar. Tem que lutar.
Tem que denunciar, não pode ficar quieto. Tem que trazer para o sindicato, orientar os trabalhadores. Não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Costumo orientar os trabalhadores, anote as situações. Se tiver como gravar, hoje o povo trabalha nos processos de assédio moral, está sendo aceita gravação. Pode gravar. Empresa só sente no bolso. Tudo que você for fazer contra uma empresa tem que doer muito no bolso. Por que esses processos aí quase... Porque eu falei para vocês, já tem uma grana guardada para pagar assédio. Então nós temos que denunciar bolso. E tem uma coisa que às vezes a gente esquece que é bolso também, que é imagem. Denuncia imagem. Uma vez a gente fez uma campanha aqui na Philips. A gente fez um outdoor, colocou assim: essa imagem mata trabalhadores. Philips. Faz TV? Ela ficou louca. Porque imagina, né? A gente fez uma carta aberta para os trabalhadores, não compra TV da Philips, porque ela tem adoecidos trabalhadores. A gente sabe que Samsung também faz e tal, mas foi uma propaganda, foi uma luta que nós fizemos. Então, quer atingir imagem, também dói no bolso. É bolso também, que é imagem. Porque o correio não faz propaganda na TV? Porque a gente só vai usar o correio. Tem gente que manda carta se não for pelo correio? Não tem. Mas por que tem tanta propaganda? Porque as pessoas precisam acreditar que o correio é uma empresa boa. Não tem um monte de lindas propagandas de final de ano? Empresas correio, pá! Não é assim? Façam campanhas publicitárias contra. Denuncie a imagem de correio. Por trás da sua carta tem um monte de mão. Por trás dessa carta tem doenças ocupacionais. Não é uma boa? Os trabalhadores que estão recebendo a carta, por trás dessa carta tem doenças ocupacionais. Por trás dessas cartas tem assédio moral. A sua correspondência também traz assédio. Né? Então nós temos que colocar para fora, não é para dentro. Quando sofreu assédio no CDD, faz uma carta, faz um panfleto, no outro dia panfleta o CDD para todo mundo saber que o chefe lá, o chefe profeta lá, sei lá o nome do cara, o que ele fez? Fez fulano chorar, ridicularizou, brigou por conta do atestado. Vocês têm que expor essa pessoa. A gente sabe que é uma política do correio, e que aquele trabalhador, é o trabalhador que está fazendo, que é o chefe. Mas nós temos que expor ele para ele ter vergonha de fazer. Quem tem que ter vergonha é quem faz, não quem recebe o assédio. Certo? Anote as situações vivenciadas. Do conjunto de situações e fatores que levam ao assédio moral, como descrito nessa atividade, ao perceber que há algo semelhante ocorrendo com você, procure anotar as diversas ocasiões em que acontece. Compare um dia com o outro, anote as conversas ao chegar em casa. Gente, inclusive isso é uma coisa que ajuda no combate à depressão. Quem estiver sendo assediado, pede para escrever, ou até, que às vezes a gente está com tendinite, né? Hoje eu vou sair com o braço ferrado aqui, hein? Culpa sua, Marcelo. Vou abrir minha caixa. Anota, grava no celular o que aconteceu. Serve para duas coisas. Uma, para ajudar no processo, porque você tem que escrever o processo, inclusive ver as testemunhas que naquele dia tá, para você poder colocar. Então, descreve, tá? E a outra é que quando você escreve e fala, você também vai tirando de você. Porque o assédio moral tem consequência. Então, não é denunciar ele também, é evitar a consequência. Quando você escreve, ajuda a te fortalecer para evitar a consequência. Do que? De você chegar até pensar em se matar. Gente, eu atendo isso aqui quase todo dia. O trabalhador que chega aqui, e já teve uns já saiu daqui falando para mim, eu vou agora me matar. Foi um ou dois não, gente. Homem barbudo, homem de 50 anos falando, ó, vou me matar. Não aguento mais. Isso é muito sério. Reaja, proteja-se contra essa forma de tortura no trabalho. Eu já falei para vocês, mas eu gosto sempre de deixar guardado para vocês não esquecerem. O que é saúde? Para a gente lutar por isso. Saúde é vida. Então, assunto de CIPA também é questão do assédio moral. Tudo que danifica a saúde do trabalhador é tarefa determinante de vocês. Sejam diretores, sejam CPs, sejam delegados, é tarefa determinante. Porque tudo é saúde. Salário é saúde, PLR é saúde. Porque é doença PLR, né? Mexe com a saúde.
não ir no banheiro é saúde. Então, todas as condições que vocês passam no dia a dia do trabalho, não tem meio termo de saúde. Ou você tem saúde no trabalho ou você não tem. No caso hoje dos trabalhadores, não tem. Então, a gente precisa entender o que é saúde para dizer, olha, tem muita tarefa pela frente. Eu tenho a minha luta todo dia, porque tudo é saúde. E tudo agride a saúde dos trabalhadores. Então é importante vocês entenderem esse conceito de saúde que nós defendemos, né? Para saber, tem restaurante que tem comida estragada? Se o café estava, sei lá, estragado, a pessoa comeu, deu problema, é um assunto de saúde, é um assunto da nossa luta. E o assédio moral é um assunto da nossa luta. Então vocês precisam entender que hoje é determinante brigar pelas condições de trabalho. E é determinante divulgar o papel que o assédio moral cumpre no trabalho. Ele é a manutenção da exploração, do aumento da exploração dos trabalhadores. Então o assédio moral não é qualquer coisa, ele é uma arma do capital contra nós. É como se a gente trabalhasse o dia inteiro com um revólver na cabeça. Só que quem puxa o gatilho somos nós mesmos. Porque eles nos levam a acreditar que a gente tem que puxar o gatilho. É assim que nós estamos trabalhando hoje. Então isso é assédio moral. Tá? E lembrando que saúde é um processo coletivo, não individual. Então por isso que é necessário um assédio moral, contar para todo mundo e fazer a luta por todo mundo. E organização, gente. Quanto mais a gente for organizado, mais forte, o patrão não tem arma contra a organização. Ele vai tentar, vai assediar, vai brigar, vai querer até demitir. Esses dias demitiram um cipeiro nosso para não entrar na chapa dos sindicatos. Sexta-feira, 1h da manhã, a inscrição da chapa é segunda. Para vocês verem como é que é o nível de ataque dos patrões. Só que quanto mais a gente se organiza, mais os patrões vão ficar enfraquecidos. Então a organização é determinante. Mais gente no sindicato cheio, cartilha distribuída, palestra lá dentro, relações humanas, a importância da vida do outro. É isso, acabou. Obrigada, gente. Espero ter ajudado de novo aí vocês. Se vocês precisarem, a gente está aí. Sindicato CAT, campanha para frente. Quem dera se a gente tivesse dinheiro para colocar essa campanha no horário nobre da Globo, né? Mas essa é uma campanha importante, vocês têm que botar fé aí. Vamos em frente. A Patrícia já falou muito, já veio nos chamar a consciência, mas ela falou de um ponto, né? O que está por trás disso aí? Ela já explicou, bem explicado, mas eu gostaria de lembrar, né, que a nossa luta é uma luta incessante, é diária, é uma tarefa pesada. Acabamos de ser chamada à consciência com essa palestra que a Patrícia nos trouxe. E tem trabalhadores aqui lá de Cruzeiro, de Santa Branca, de Taubaté, Guará, juntamente com a diretoria. Podia estar mais, inclusive está faltando alguns diretores aqui, mas isso mostra o quanto é difícil a nossa luta. Hoje é um sábado, já são 5 horas da tarde, e então, por diversas maneiras, acabou que alguns não estão presentes aí. Então isso mostra o quanto é difícil a nossa luta. Mas o que leva a essa condição? A gente falando de assédio moral, como a Patrícia bem falou, isso já vem de longa data. A questão do assédio moral, e vai se acirrar cada vez mais. Então, lembrando rapidamente, eu queria citar, por exemplo, 2 grandes dívidas. A questão, por exemplo, há pouco tempo atrás houve a Copa do Mundo, e esses sistemas que nós vivemos aí, juntamente com o governo, eles fizeram grandes dívidas, e agora, logicamente, essa dívida aí estão aí tentando de todas as formas jogar para os trabalhadores pagarem a dívida. Uma outra grande dívida foi aí as eleições que acabou de acontecer, e aí o governo também está tentando passar para os trabalhadores os milhões que foram gastos na campanha para reeleger esse governo que está aí. Então, isso aí fica bem claro que daqui para frente, o próximo ano que já está aí chegando, a situação vai ficar cada vez mais difícil. Então,
eu tenho o costume de dizer sempre que 3 coisas os patrões, o governo, eles podem, não tem condições de nos tirar. Eles podem tirar, como na questão dos Correios aí, tirar o nosso salário, tirar o plano de saúde, mas 3 coisas não tem como, porque a gente já nasce com aquilo incutido na gente. Cada ser humano aí, o ser humano já nasce com a consciência, com a dignidade e com a disposição para a luta. Então, a Patrícia acabou de nos chamar a consciência dessa grande arma que os patrões e o sistema que a gente vive aí usa para atacar e cada vez mais, como ela bem citou, tirar cada gota de sangue que o trabalhador tem. Isso que está proposto para esse sistema atual. Então, quando a gente avança um pouco na consciência, a gente está ajudando a construir um pouco mais esse sistema que vai eliminar a injustiça e tornar iguais, mais iguais, ou melhor, iguais socialmente. Então, foi de grande importância, de grande valia a gente estar presente nessa tarde aqui, apesar da dificuldade. Eu vou, então, já como foi citado, a gente gostaria de agradecer a Patrícia por estar brilhantando essa tarde com a gente aqui, está nos chamando à consciência, foi importantíssimo, e agradecer também, eu vou passar agora para o Marcelo estar agradecendo aí, a presença e falando mais um pouco. Bom, pessoal, boa tarde, né? Acho que como o Indy falou aqui, o seminário foi muito bom, o curso foi muito bom, a palestra da Patrícia bem esclarecedora, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo com a classe trabalhadora, não só dentro do Correios, né? Mas com o trabalhador de forma geral. A gente sabe da dificuldade, né? O Indy enfatizou aqui a dificuldade que tem de mobilizar os trabalhadores, de trazerem os trabalhadores para a luta, né? Visto aí a carga horária que nós temos excessiva de trabalho. Então, o pouco tempo que nos resta, a gente ainda tem que dividir na luta, né? A gente tem que descansar, mas também a gente não pode abandonar a luta. E a gente sabe da dificuldade dos companheiros de estar participando, e gostaria de agradecer a presença de todos aí. Gostaria de agradecer a Patrícia, ao trabalho da Angélica de formular a cartilha, né, as camisetas. Então acho que ficou perfeito e nós temos uma campanha muito grande pela frente. Esse seminário, ele é o pontapé inicial para que a gente possa fazer uma grande campanha na base. E isso é tarefa de todos nós que estamos aqui, né? Quem não pôde vir também tem que participar disso. Esses materiais eles vão ser distribuídos, as cartilhas vão ser distribuídas na nossa base. O material da palestra também vai ser disponibilizado nas redes sociais, tem aí o Face, o blog do sindicato, o YouTube. E a gente que está aqui, a gente é instrumento para isso. Então a gente tem que multiplicar o que a gente aprendeu aqui. Essa experiência ela tem que ser passada no setor de trabalho. Foi bem dividido aqui, tem gente aqui do fundo do vale, tem gente daqui de São José, de Santa Branca, de Jacareí, né, de Cruzeiro, Lorena, Guará, Taubaté, Pinda. Então tem gente de Roseira, né, Aparecida, Tremembé. Então, quer dizer, as cidades elas foram contempladas aqui, um número pequeno de trabalhadores, mas é um número, se estão aqui é porque são vanguarda nessa luta. Então a gente tem que tomar a frente disso e multiplicar essa situação, né? A gente tem visto, com a troca do nosso Gerai aí, o que aconteceu aí, né? Com a Quinalda assumindo aí a gerência aí de São José dos Campos, da região, a gente sabia, a gente alertou os trabalhadores, quando houve a troca da gestão, que isso iria acontecer. E é isso aí que nós estamos vendo hoje, né? Assédio em cima de assédio, né? Temos absurdos que o trabalhador não pode nem colocar um celular na tomada, porque senão vai roubar a energia da empresa. O trabalhador não pode sair do local de trabalho para usar o banheiro. Então, isso é fato. Não é o que foi falado aqui, o que a Patrícia falou aqui, ela não tirou de nenhuma outra categoria. Acontece com a gente. Acontece com a gente. Igual em outras categorias. Então, fica aí o pedido aí,
a convocação aí para todos aí tá firme na luta aí, e a gente acredita aí que a gente vai conseguir vencer aí. Mais uma vez aí, parabéns à organização do evento, né? Aos companheiros aí que trabalharam aí para fazer isso acontecer aí. E tá todo mundo de parabéns. E agora a gente tem aí nós trouxemos aí o Comes e Bebes aí. E tá todo mundo convocado, e parabéns, e a luta continua, companheiros.